Bom dia de novo, meninos. Voltamos para a nossa segunda aula de Química. Na primeira aula de Química eu dei uma volta lá na Era das Trevas, lá na Idade Medieval, e agora eu venho com a segunda aula para a gente dar continuidade àquele assunto, né? E vermos mais coisas novas que vem por aí na Química. Então vamos lá. Acompanhem comigo, vou compartilhar aqui minha tela. E a gente vai ver, então chegamos aí na aula 26, né? O que nós vamos ver agora, a partir de agora, depois que a gente falou dos átomos, das moléculas, né? Das leis de Lavoisier, enfim, falamos muita coisa. Então vamos ver o que temos por aí. Vou colocar aqui para apresentar. E aí, ó, a gente já entra na nossa aula 26, né? Nessa manhã de segunda-feira, 22 de junho de 2020. Então, olha, aí no livro de vocês, nós estamos nesse capítulo 7, no finalzinho dele, então a gente já vai encerrar ele aqui, já começamos no capítulo 8, tá? A gente falou dos 4 elementos, que se pensava desde a Grécia Antiga, os filósofos, né? Falando de muita coisa. Vamos falar do mundo dos átomos. A gente viu, né, como Dalton pensou que o átomo era uma esfera maciça, o modelo dele. A gente vai falar um pouco do átomo. Átomo é a menor parte da matéria. Lembra lá dos gregos, quando eles pensavam que se você for dividindo uma coisa ao meio, vai chegar uma hora que você não consegue mais dividir, justamente porque você chegou no nível atômico, né? Atualmente, com o avanço científico e tecnológico, sabemos que não apenas a matéria é feita de átomo, mas também podemos manipular a matéria em escala atômica. Para vocês terem uma ideia, o átomo é medido numa escala de nanômetro. O que significa isso? Significa 1 metro dividido por 1 milhão, aliás, 1 bilhão, né? 9 casas. Então, dá aí 10 a menos 9. Né? Então, você vê o tanto que o número é pequeno. Isso é notação científica, vocês já devem ter estudado na matemática, que vem permitindo o desenvolvimento de novas matérias, que são aplicadas em vários ramos. Alguns exemplos, a produção de computador, nanochips, por exemplo, né? Muitos mais rápidos e baratos, criação de remédios que curam inúmeras doenças. Existem até robôs que podem ir até uma célula-alvo, uma célula cancerígena, e injetar nela uma substância tóxica, sem afetar as células do lado, como faz a quimioterapia, né? Então, não teria efeito colateral no paciente. Os átomos de carbono também estão presentes nos ipês amarelos e brancos. São idênticos aos dos diamantes, mais caros ou aqueles dos diamantes mais caros ou aqueles que estão nos detritos que formam os anéis de Saturno, né? Os de oxigênio estão também nessas árvores, nos cristais de gelo, que formam algumas nuvens na água, que cai das cataratas do Iguaçu, e em muitas das belas nebulosas que observamos no céu. Saber que as coisas são feitas de átomo talvez tenha sido uma das mais importantes descobertas da ciência. Olha que legal, né? E quando vemos que a natureza pode combiná-los de forma a produzir belos espetáculos, percebemos mais ainda como esse conhecimento é valioso. Então, meninos, acompanhem comigo. Ó. Tanto o grafite, por exemplo, quanto o diamante são formados de basicamente átomos de carbono. Mas por que o grafite é tão frágil e por que o diamante é tão resistente a ponto de ser a matéria mais resistente que temos na natureza? É por causa de como esses átomos de carbono estão rearranjados. Quando eles estão assim numa linha, como no caso do grafite, é extremamente fácil de quebrar. Mas quando eles fazem estruturas que a gente chama de poliedros, né, que vocês já devem ter ouvido falar na matemática, figuras geométricas espaciais, fica difícil quebrar essas ligações entre esses átomos de carbono. Então, uma mesma substância, apesar dela ser formada do mesmo tipo de átomo, o arranjo desses átomos é diferente, o que faz uma grande diferença na estrutura dessa matéria, né, na resistência. Então, esse pequeno texto está na página 102 do livro de vocês. A gente vai ver agora as substâncias puras, simples e as substâncias compostas, né? As substâncias são conjuntos de moléculas. Então, é assim, ó, um átomo, uma bolinha,
aqui, pequenininha, né? Se junta a outros átomos iguais ou diferentes. Então, por exemplo, aqui é a bolinha verde, aí eu vou ligar duas outras bolinhas dela e vou formar uma molécula, que poderia ser, por exemplo, a molécula de água, H2O, né? Formada de 3 átomos, 2 do mesmo elemento, hidrogênio, e 1 do elemento diferente, que é o oxigênio. Então, se eu juntar várias moléculas iguais a essa daqui, eu vou ter uma substância. Então, substância é um conjunto de moléculas. E essas substâncias se diferenciam da seguinte maneira. Ó, elas podem ser puras, simples, ou elas podem ser puras e compostas. Como é uma substância pura, simples? A substância pura, simples, ela é sempre formada de átomos iguais. Não pode ter átomo diferente. Então, ó, tá vendo que aqui eu tenho duas bolinhas, 2 átomos, formando uma molécula. Como os átomos são iguais, cor, tamanho, então ela é simples, tá? Pura, simples. Aqui eu já tenho 3 átomos, mas todos são iguais também. Então ela também é pura, simples. Não tem átomos diferentes, ok? Então, ó, observe os exemplos. Gás hélio, que preenche os balões, né? Alguns balões. É um gás mais leve do que o ar. O gás oxigênio, O2, e o gás ozônio, também formado de oxigênio. A diferença do oxigênio para o ozônio é que o ozônio são 3 átomos de oxigênio e o gás oxigênio, 2 átomos, mas eles têm o mesmo elemento, tá? Então, meninos, eu não vejo outro tipo de bolinha de cor diferente aqui na molécula. Tá? Aqui todas as moléculas os átomos são vermelhos, formando a molécula, aqui também, aqui todos amarelos. Quer dizer, só tem o mesmo elemento participando dessa molécula. Aí ela é simples. Gás hélio, por exemplo, é usado em balões. Se esse balão aqui fosse enchido com gás hélio, esse balão aqui, gente, ele é vermelho, tá? É o meu fundo que está deixando ele, branco. Tá? Meu fundo virtual, que vocês estão vendo aí na tela. Mas ele, na verdade, é um balão vermelho. Se eu tirar a luz dele aqui, eu acho que dá para vocês verem. Ele é vermelho. Ok. Enfim, vamos dar sequência. Agora a gente vai falar de substâncias puras compostas. Como o próprio nome diz, ela é composta de mais de um elemento. É o caso da nossa molécula de água. Ó, a molécula de água ela é composta por quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, ela é composta, ela tem mais de um átomo diferente. Né? Então, essa daqui, que é o gás metano, que a gente viu na primeira aula, são uma bolinha de carbono e 4 de hidrogênio. Os 4 verdes, hidrogênio, e no meio, a bolinha azul, que é o carbono. Ok? Essa outra aqui que eu fiz, ó, são 3 átomos diferentes também. Uma molécula aleatória, tá? Mas como ela é composta de 3 átomos diferentes, ela é uma substância pura composta. Na verdade, né, a molécula é composta, e aí quando eu junto várias moléculas iguais, eu tenho substância. Lembrando que substância é um conjunto de moléculas. Aqui, ó. Aqui é pura composta, porque cada bolinha é composta de elementos diferentes. 3 elementos aqui, 3 átomos e 3 elementos diferentes. Prestem atenção. Cada bolinha de uma cor, né? Aqui, 3 átomos também, cada átomo formado de 2 átomos diferentes. Ó. Por que 2? 2 brancos e 1 vermelho, tá? E 3 moléculas ao todo. Bom, uma mistura é sempre representada por mais do que uma fórmula. Por exemplo, aí eu vou pegar 2 substâncias diferentes e misturar. Por exemplo, água e sal. Água é uma substância, como a gente já viu, pura, composta. O sal é uma outra substância. Então, quando eu misturo substância com substância, eu vou ter mistura. Essas misturas são classificadas em homogênea, se virar uma coisa só. Por exemplo, joguei o sal na água, dissolveu. Aí eu enxergo uma coisa só. Enxergo água. Não dá para ver o sal foi diluído. Né? Eu só vou saber se tem sal ali se eu tomar água. Agora, pode ter misturas também que, na verdade, não se misturam. Tipo água e óleo. Você mistura, de repente você olha, está o óleo em cima, a água embaixo. Né? Então, essas misturas têm nome. Quando elas se misturam completamente, você não consegue diferenciar mais onde está um e está outro, você vê uma coisa só, igual, homogêneo. Lembra lá da genética? Homozigoto. Homo, igual. Quando a gente vê separação dos componentes, eu vejo o óleo
eu vejo a água. Aí é hetero, diferente. Você está vendo as diferentes fases, onde está o óleo e onde está a água. Então, acompanhe aqui um mapa esquemático, né? Vamos falar assim, um mapa resumo. Ó, a matéria ela pode ser formada de substâncias puras ou de misturas. As substâncias, por sua vez, se tiverem o mesmo átomo, né, só uma bolinha de uma cor só, elas são simples. Mas se tiverem átomos diferentes nas moléculas, ela é composta. As misturas, por sua vez, quando eu pego substâncias e misturo elas, né, por exemplo, a água é uma substância, o álcool é outra substância. Se tudo virar uma coisa só e eu enxergar só uma fase, eu chamo isso daqui de mistura homogênea. Mas se eu enxergar duas fases ou mais, né, e dá para ver onde está uma coisa e onde está outra, eu chamo isso de mistura heterogênea. Combinado? Ok. Com isso, a gente encerra esse capítulo e o que nós estudamos nesse capítulo foi, né, o conceito de átomo, que foi proposto pelos filósofos gregos, né, que ele era a menor parte da matéria, você vai dividindo, chega uma hora que você não consegue mais dividir. A lei da conservação das massas, que foi proposta por Lavoisier, se você tem 10 gramas de um reagente e reage com 5 de outro reagente, o produto final tem que ter 15 gramas, né? Não pode se perder. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não se esqueçam. A lei das proporções definidas, numa reação química existe uma proporção, por exemplo, na molécula de água, que eu sempre vou usar ela aqui, a proporção é 2 hidrogênios para cada 1 oxigênio. Características do modelo de Dalton. Dalton tratou o átomo como uma esfera maciça e indivisível, né? Como uma bolinha de tênis ou uma bolinha de sinuca. Vimos que as substâncias são formadas por fórmulas, tem fórmulas químicas, né? As moléculas têm fórmulas químicas, por exemplo, de novo, H2O é a fórmula da água. E vimos também que tem os elementos, né, químicos, eles têm seus nomes, né, como a gente viu numa tabela lá. Os elementos têm nomes que podem ser simbolizados por uma letra, por duas letras, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula. E, por fim, falamos o que é uma substância pura, simples, quando é formada de uma bolinha só, de um átomo só, e quando é pura composta, né? Pura composta, eu tenho mais de um elemento químico. E as misturas, que você pega as substâncias e mistura elas. Se elas misturarem completamente e você vê uma fase só, homogênea. Se você conseguir diferenciar onde está uma coisa e outra, é heterogênea. E aí a gente finalizou esse capítulo, então, capítulo 7, na página 103. Agora a gente entra no capítulo 8. E de cara, nós vimos aí, né? Vamos ver aí, um iceberg mergulhado. Vocês sabiam que a boa parte do iceberg fica submersa, né? Debaixo da água. Tanto é que existe aquela expressão, você só está vendo a ponta do iceberg. Quer dizer, quando tem um problema muito grande, você só está vendo o início dele, uma parte dele. A maior parte você não está vendo, você não sabe, né? Vamos dizer assim. Então, o iceberg é gelo, né? Mergulhado aí na água líquida. E no ar, nós também temos vapor de água. Então, nessa foto, daríamos para ver os 3 estados físicos da água. Então, vejamos. Isso está na página 107, tá? O nosso assunto é isso. Vimos anteriormente que a matéria, analisamos sua propriedade, entendemos como medi-las. A partir de agora, vamos estudar como a matéria é formada e como ela pode se comportar em diferentes pressões e temperaturas. Então, tá aí. Observe a imagem acima e reflita sobre algumas ideias. Então, de novo, o iceberg, gelo, né, sob a água. Algumas perguntas a se fazer. A substância água que está presente nessa fotografia, ela está em quais estados? Ali a gente consegue identificar o gelo, que é o estado sólido, a gente consegue identificar a água no estado líquido e, embora a gente não enxergue, no ar temos o vapor de água, que é o estado gasoso da água. O que muda quando a água líquida vira gelo? Muda alguma coisa, né? Obviamente que muda.
Por que o iceberg flutua e não afunda, uma vez que ele é formado da mesma substância? Só tem água, porém em estados diferentes. Quais são os fatores que favorecem o derretimento do iceberg? Por que o iceberg derrete? O que faz ele derreter, por exemplo? Nesse capítulo, vamos estudar as mudanças de estados físicos da matéria e como podemos representá-las usando um modelo para facilitar a compreensão de todos os fenômenos. Então, tá aí, ó, uma mudança já acontecendo. O gelo derretendo e virando água. Então, aqui eu tenho água sólida e água líquida ao mesmo tempo. Antes de falar dos estados físicos, das mudanças de estados físicos, vamos voltar para o modelo de Dalton e as mudanças de estado físico, para a gente entender, né? Ó, já estudamos que toda a matéria existente na natureza é constituída de unidades pequenininhas chamadas átomos, a menor parte da matéria. As inúmeras combinações possíveis desses átomos formam substâncias que são encontradas em diferentes estados físicos, os quais podem ser decorrentes de maior ou menor interação das moléculas da matéria. Os estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso, entre aspas, vapor. Então tá aí, ó, estados sólidos, líquidos e gasosos, ok? Então, vejamos aqui, ó. Aí, a gente tem só. Vamos estudar agora as interações dessas moléculas, tá? Interações dessas. Desculpa aqui. Interações desses modelos do átomo de Dalton, né? Vamos estudar essas moléculas utilizando esse modelo da bolinha de Dalton aí. Então, aqui a água, gente, de novo, pegando a moléculazinha da água aqui, né? Ela é formada de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, como a gente cansou de falar, né? Então, segundo o modelo de Dalton, isso aqui é a fórmula da água, isso aqui é a estrutura da molécula de água. Já estudamos também que os estados físicos podem ser chamados de estados de agregação. Observem a imagem. Então, a gente tem essa agregação, quer dizer, das moléculas, né? De se juntar. No estado sólido, as moléculas estão muito unidas. No estado líquido, mais ou menos unidas. E no estado gasoso, elas estão mais separadas, né? Então, né? Aí, dando sequência, a gente vai ver o seguinte. Olha só, gente. No estado sólido, as moléculas estão muito unidas, né? O que fica pouco espaço entre uma e outra. Por isso que é difícil, você não vai conseguir atravessar o gelo, né? Uma parede de gelo na sua frente, você não vai conseguir atravessar, porque não fica espaço entre uma molécula e outra. Já no estado líquido, as moléculas ficam mais ou menos separadas. Está vendo que aqui, ó, elas estão encostando uma na outra, mas aqui está bem mais separado. E no estado gasoso, elas ficam mais separadas ainda. Então, olha, aqui eu tenho gelo, né? Não sei se está dando para vocês verem. Aqui, gelo. Aqui, o estado líquido, água. Então, como lá no nosso iceberg, se eu jogar essa pedra de gelo bem grande aqui, ó, ela vai boiar sobre a água, né? Ela não vai afundar, fica boiando sobre a água. Aqui, eu tenho que até pegar um pano, porque eu esquentei uma água ali no micro-ondas, só para vocês verem a formação de vapor, né? Isso aqui é uma água fervendo, tá fervendo. Ela está aqui num becker, né? Então, ó, aqui em cima, por exemplo, eu vejo uma espécie de névoa, que é justamente o vapor dessa água que foi aquecida a ponto de entrar no estado gasoso. Seguindo, então, galerinha, olha só. Cada um dos 3 estados de agregação apresenta características próprias de volume e forma que podem ser alterados pela variação da temperatura. Então, esquentando ou esfriando, diminuindo ou aumentando a temperatura.
Quando uma substância muda de estado, sofre alteração de suas características. As moléculas vão ficar mais juntas, mais separadas, né? A forma muda, né? Quando eu coloco, por exemplo, um líquido em um recipiente, como esse daqui, ó, ele adquire a forma desse recipiente. Já um cubo de gelo, como esse aqui na minha mão, né? Ele não muda porque eu coloquei num recipiente dessa forma, a forma do cubo permanece a mesma. Ou seja, o sólido ele não muda de forma, ele tem uma forma definida. Já o gás, ele vai ocupar todo o espaço daquele lugar onde ele está. Por exemplo, se ele está aqui nesse becker, ele ocupa esse espaço. Então, ele também não tem uma forma definida, ele tem a forma do recipiente. Ok? Os 3 estados físicos podem ser estudados com base na organização das moléculas apresentando as características a seguir. Estado sólido, né? Nosso cubo de gelo. Moléculas organizadas, o único movimento é a vibração. A atração entre as moléculas é intensa, então está muito unido as moléculas no estado sólido. É muito organizado, dizemos que é o estado mais organizado. O estado líquido, tá aqui minha água líquida, né? Então, esse estado líquido, as moléculas têm menor organização que o estado sólido, ok? Com forças de atração menos intensas, o que permite um certo movimento, né? Então, olha só, balança aqui, ó, movimenta. O gelo, se eu balançar, você não vê ele movimentando, só o movimento da minha mão. Mas o gelo em si não movimenta como a água. A água, minha mão movimenta, mas o líquido movimenta. Então, a agitação da água é maior do que o gelo. E no caso do gasoso, né, é o estado mais desorganizado. As moléculas se soltam completamente. E então, a gente tem moléculas com grande desorganização, praticamente sem forças de atração. E com grande liberdade de movimento. Se eu tiver uma névoa na minha frente, né, eu faço isso aqui, ó, elas se movimentam facilmente, atravesso ela com maior facilidade. Uma água, por exemplo, andar numa piscina, né, correr dentro da água de uma piscina, é difícil, não é tão fácil quanto no ar. Por quê? Porque no estado líquido você tem menor organização que o sólido, mas não tem tanta quanto no gasoso. Certinho? Então, vamos ver aqui de novo. No estado sólido, gelinho, né? Moléculas muito unidas. A forma é própria, definida. O volume é fixo. Se eu colocar esse cubo de gelo aqui, e ele tem, por exemplo, um volume de 20 ml, se eu mudar ele para o outro recipiente, ele não muda. Ele continua com 20 ml. Né? Dificilmente sofre compressão. Você não consegue comprimir e depois esticar. Depende dos tipos de sólido. No elástico, você faz compressão facilmente, né? Agora, os líquidos, né? Adquire o formato do recipiente, onde você coloca ele. Eu coloco aqui, ele fica com essa forma, né? Se eu coloco ele aqui nessa bacia, ele adquire a forma dessa bacia. Se eu coloco ele aqui no becker, ele adquire a forma do becker. Então, os líquidos, eles se adaptam ao recipiente. Né? Dificilmente também sofre compressão. Você consegue esmagar um líquido, né? Enfim. Gasoso. Tem forma do recipiente também. Então, por exemplo, se o meu balão é redondo, o gás que está ocupando ele aqui dentro, o meu balão que é vermelho, mas aqui está branco, né? Por causa do meu fundo digital, o gás que está ocupando aqui dentro, né? Ele adquiriu a forma do balão. As partículas se movimentam, então está o tempo todo agitado, espontaneamente, e ocupam todo o volume do recipiente, ocupa todo o balão, ok? Sofre compressão e expansão facilmente, então consigo comprimir o balão, não vou estourar ele para ninguém levar susto, comprimo, expande, estica, né? O gás é como um elástico, então diferente do sólido e do líquido, o gás pode sofrer compressão e expansão. Bom, mudanças de estado físico. Agora a gente vai falar. Quando, por exemplo, aqui já está acontecendo uma mudança de estado físico. Ó, o meu gelo está virando água, está até pingando aqui, ó, né? Então já estou tendo uma mudança de estado físico aqui. Vamos lá.
Você estudou as mudanças sobre mudança de estado físico lá no sexto ano, quando a gente falou de água. Nem sei se vocês vão se lembrar, né? Fusão, condensação, enfim, são essas mudanças que a gente vai ver mais aprofundado aqui no nono ano. Para que ocorram mudanças de estado físico, deve haver alterações nas características macroscópicas, volume, forma, etc., e microscópicas, arranjo das partículas, dos átomos, né? Se eles estão sólidos, muito unidos, e vai virando líquido, eles vão desunindo um pouquinho, e por aí vai. E variação de temperatura, por exemplo, tirei o gelo do freezer, obviamente ele está recebendo calor, então ele está derretendo, está tendo um aumento de temperatura, né? Agora, com o vapor de água, está acontecendo o contrário, ele está esfriando. Então, ao esfriar, ele vai formar gotículas de água, ele vai condensar. Bom, o que mais temos para ver? Cada mudança de estado recebe um nome, como mostramos a seguir. Fusão e solidificação. São duas mudanças opostas uma da outra. O que é fusão? Quando fornecemos calor de um sólido para um sólido, tipo aqui, né? O meu gelo recebendo calor, pode ser da minha mão, pode ser do ar, né? Do ambiente, né? As partículas presentes em sua estrutura ganham energia e se movimentam rapidamente até que sua estrutura rígida seja destruída, passando do estado sólido para líquido. Então, meu gelo ele vai aos poucos se desfazendo para virar o quê? Água, né? Então, eu vou transformando ele vai mudando aqui para o estado líquido. Ele era sólido, vai virando estado líquido. Então, isso chama fusão. Esse processo é chamado de fusão. Fusão acontece só com a água? Não. Qualquer substância pode passar por fusão. Fusão é simplesmente mudança de qualquer matéria do estado sólido para o estado líquido. Então, essa transformação das moléculas mais organizadas para um estado menos organizado, mais ou menos organizado, é que chamamos de fusão, ok? Então, aqui o gelo derretendo, né? Que está acontecendo aqui agora. Mas o metal, por exemplo, se ele for derretido, você também tem a fusão. Fusão do ferro, ferro fundido, ferro derretido, né? Olha ali, o líquido ali, o ferro líquido ali, ó, né? Então, ele está passando do sólido, era sólido, aí foi esquentado a temperaturas altíssimas e virou líquido. Exatamente aqui, ó, de sólido para líquido. É claro que a temperatura do ferro para ele virar líquido é muito maior do que o do gelo para virar água. O vidro também, se eu quero reciclar o vidro, por exemplo, pego uma garrafa de vidro e quero reciclar, eu derreto aquele vidro, aí ele vira uma espécie de líquido e depois eu moldo ele. Então, aqui é a fusão do vidro. Okay? Derretimento do vidro. Podemos dizer que fusão é um derretimento. De maneira semelhante, quando uma substância sofre perda de energia ou esfria, né, o movimento das partículas do estado líquido diminui, voltando ao arranjo característico para o estado sólido. Então, se você pegar essa água aqui, que é líquida, levar ela para o congelador e deixar lá, depois de um tempo, o que ela vai virar? Gelinho, né? Ela vai solidificar. Então, o próprio nome da mudança de estado físico diz o que ela é. É um processo chamado solidificação. Eu estou solidificando aquela substância, fazendo ela virar sólido. Então, ao contrário da fusão. Então, o líquido, que é mais ou menos organizado, vai se organizar para virar um sólido. Então, esse processo é chamado de solidificação. É fácil, né? Então, solidificação é a transformação de sólido, líquido para sólido. Exemplos. Quando eu pego a água e coloco ela no congelador para virar gelo, para fazer gelo, né? Não precisa de receita nem nada. Então, ela virou sólida. Solidifiquei a água. Olha o metal. Aquele líquido lá, aquele metal, quando eu dou um banho de água fria naquele líquido, aí ele solidifica. Vira ferro sólido, metal sólido. As garrafas, como que elas são feitas? Eu pego aquele vidro derretido, coloco numa forma, esfrio, e aí ele vira um vidro sólido. Ok? Vaporização e liquefação. Agora a gente vai ver como que a substância líquida vira vapor, né? Aqui, ó, aquela que eu fervi lá no micro-ondas. Então, esse processo acontece assim.
Vaporização pode receber outros nomes, dependendo das condições em que o líquido se transforma em vapor. Então, vaporização é qualquer passagem de líquido para vapor. O próprio nome diz vaporização, transformar em vapor. Só que tem maneiras diferentes dela virar vapor. Prestem atenção. Uma delas é a evaporação. Na evaporação, a passagem do estado líquido para o vapor, ela ocorre predominantemente na superfície do líquido, de forma lenta e gradual, sem ocasionar o surgimento de bolhas no seu interior. Ela usa a temperatura do ambiente. Exemplo, molhei aqui minha mão. Depois de um tempo, seca, mesmo que eu não enxugue. Por que seca? A água que estava aqui vai para o estado de vapor, vai para a atmosfera, aí seca, né? Aí ela evaporou, por exemplo. A roupa no varal está lá secando e depois de um tempo, ela está molhada, depois de um tempo você chega lá, ficou muitas horas no sol, a roupa secou. O que aconteceu com aquela água que estava molhando a roupa? Evaporou, foi para a atmosfera. Olha aí um vapor de água, ó. Tá vendo um vaporzinho de água aqui? Então a água líquida está virando vapor. Então isso é evaporação também. Não precisa esquentar a água, ela usou o calor do ambiente. Mas uma outra forma de vaporização, de transformar o líquido em vapor, é chamada ebulição. Eu não quero esperar a água evaporar, eu vou ferver a água, porque demora muito até ela evaporar. Então eu vou colocar essa água no micro-ondas, numa panela, esquentar. Aí chama-se ebulição, porque é a formação de bolhas. Olha lá, estou vendo aí as bolinhas, né? Quando a água começar a ferver, dá bolhas. Então, a diferença da ebulição para evaporação é que a ebulição é muito mais rápida, né? E forma bolhas. Tem até um instrumento chamado ebulidor para fazer café, né? Olha aí as bolhas, quando a água começa a ferver. O leite, por exemplo, quando ele começa a ferver, ele espuma e pode derramar. Isso porque tem uma camada de gordura que aprisiona ali essa agitação das moléculas e aí, quando ferve, derrama. Tá? Veja só. Cada substância ou mistura de substâncias sofre ebulição em temperaturas diferentes. Então, a água tem sua temperatura de ebulição, o leite tem sua temperatura de ebulição, o álcool tem sua temperatura de ebulição. Algumas você tem que aquecer um pouquinho, tipo o álcool, outras você tem que aquecer mais, né? A água, por exemplo, a nível do mar, tem uma temperatura de ebulição de 100 graus. Então, olha só. Se eu pegar um termômetro, né, e medir ali a temperatura da água 50 graus e continuar fervendo, quando chegar em 100, começa a sair um vapor de água. Então, eu estou vendo que a água ali já está transformando em vapor. Então, esse processo é ebulição. Aqui, nessa imagem, vocês veem que não está formando bolha, a água ainda está em 50 graus. Aqui já está em 100 e olha lá o becker, cheio de bolha. Então, a água perdeu. Então, não é porque inventaram que é 100 graus, é feito em laboratório, testado. Quando chega em 100 graus, se você estiver em nível do mar, começa a formação de bolha e o vaporzinho, né? A água evaporando. Isso quer dizer, a água está passando por uma ebulição. Quer dizer que antes da ebulição, a água era totalmente líquida. Na ebulição, você tem o líquido e o gás. Depois que passou pela ebulição, ela se transformou totalmente em vapor, em gás, em estado gasoso. Bom, agora a gente vai falar de liquefação. Olha o nome, liquefação, transformar em líquido, né? Ou também condensação, que é a mesma coisa, transformar em líquido. Então, quer dizer, a passagem inversa à vaporização, né? Vaporização não é líquido para vapor. Então, qual que é o contrário disso? Vapor voltando para líquido. Então, ele ocorre quando as partículas das substâncias perdem energia, esfriam, né? Fazendo com que o movimento das partículas do estado de vapor diminua, transformando em líquido de novo. Então, ó, aí a gente tem um exemplo de condensação. Quando embaixo o espelho, você vai tomar banho em chuveiro, principalmente agora no inverno, no frio, né? E aí você toma banho num chuveiro mais quente. Aí, você observa que aquele calor lá da resistência do chuveiro transforma a água em estado de vapor. Então, está uma vaporização. Quando o vapor bate num espelho que está frio,
né, mais frio, ele perde temperatura e volta para o estado líquido. Aí embaça o seu espelho. Olha o que está acontecendo, por exemplo, aqui com a minha bacia, que está com água gelada. Ó. Se vocês observarem aí na câmera, parece que ela está suando, né? Ó. Passa a mão assim, ó. Parece que está cheio de... Parece não, está cheio de água do lado de fora. Não é porque a vasilha está vazando, não. Essa água, na verdade, está no ar, né? Então, quando o vapor de água encontra uma superfície fria, porque aqui a água está gelada, o vapor de água bate numa superfície fria e aí ele perde calor e volta para o estado líquido. Por isso que ele liquefaz. Então, o vapor que está no ar voltou para o estado líquido e por isso que ele molha a superfície. Então, se você tira uma substância gelada, um copo de água gelada, deixa em cima de uma mesa, depois de um tempo parece que o copo está suando. O vapor de água está no ar, bateu naquele copo e esfriou, porque aquele copo está frio, né, gelado. Aí ele voltou para o estado líquido. Olha aí, isso que eu estou falando. Essas gotículas aqui de fora vêm do vapor de água. Vapor de água, gasoso, voltou ao estado líquido. Então, ele condensou, sofreu uma condensação. O orvalho também é uma condensação. Quando é noite, é mais frio, né? Você tem mais vapor de água na atmosfera. Com os primeiros raios de luz, que esquenta, raio de sol, que esquenta esse vapor aquece, né? Então, ele vai virando líquido. E aí, ó, a chuva também é um exemplo de condensação. As partículas de água da nuvem, vapor de água, vão se juntando, pesa e depois cai na forma de líquido. Então, vapor voltando para o estado líquido. E essa delícia aí, leite condensado. Olha o nome, gente, leite condensado. Vocês já pararam para pensar? Condensado tem a ver com condensação. Sim, é um leite que é fervido, vira vapor, né? E depois pega esse vapor, esfria ele para ele voltar para o estado líquido. É claro que entre isso é acrescentada uma quantidade de açúcar muito grande para ele ficar mais viscoso e açucarado. Esse processo é feito, então, em lugares onde se ferve o leite até ele virar totalmente vapor. Depois que ele, antes dele ferver, coloca uma quantidade de açúcar e outros aditivos, né? E aí sim, ferve ele, as latinhas de leite condensado aí. Depois a gente resfria ele, então dá um banho de água gelada. Depois que ele virou vapor totalmente, a gente coloca ele em outro recipiente, onde ele vai receber um choque térmico, aí ele é resfriado. Então, quando um vapor é resfriado, ele volta para o estado líquido. Olha aqui, não sei se está dando para vocês verem. A água que eu esquentei, agora ela já esfriou. Aqui eu coloquei um papel filme, né, para o vapor não sair. E aí, olha o que aconteceu. Ela esfriou e está pingando aqui, ó. O vapor está voltando para o estado líquido, né? Está pingando aqui. Então, isso é uma condensação. Ok? Meninos, finalizamos essa nossa segunda aula, nosso terceiro horário. E na próxima aula a gente vai ver ainda uma mudança de estado físico, é quando o sólido vira direto vapor. Não tem estado líquido. Isso não acontece com todas as substâncias, só com algumas. Esse processo é chamado sublimação. Processos endotérmicos e isotérmicos. A gente vai ver também influência da temperatura nas mudanças do estado físico, como que a temperatura acelera ou diminui essas mudanças, e a pressão, né? Será que a água sempre vai ferver a 100 graus Celsius? Será que se eu for para um alto de uma montanha, para uma altitude, esse aquecimento é mais rápido? A ebulição é mais rápida, mais lenta? Como será, né? Então, vamos finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das nossas duas primeiras aulas de Química e voltamos amanhã com mais novidades aí, tá bom? Um grande abraço para todos.